Elias sabia da onde vinha o seu sustento. Ele sabia que ele podia comer aquela carne porque era aprovada por Deus. Ele sabia da onde. Saiba de uma coisa, quando você descobrir que o riacho secou, é porque Deus está querendo te deslocar para algo maior. É porque Deus está querendo te usar de maneira extraordinária. E aqueles momentos que Deus está te santificando ali, aqueles momentos são apenas experiências para você viver algo maior. Ele sabia de onde era aquele pão porque era aprovado por Deus. Aquele sustento vinha de Deus. Se você pensa em santificação, você precisa saber de onde vem o seu sustento. Deus procura homens para a santificação que sejam íntegros. Palavra, entregar aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Amém? Vamos abençoar o nosso pastor, o nosso preletor dessa noite. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez. Eu te agradeço pela vida do pastor Edson, que aqui está conosco. Se deslocou lá de Campo Grande, atravessou a Avenida Brasil, veio até aqui com a palavra que vai abençoar nossa vida nessa noite. Usa teu servo com poder, com graça, abençoe a vida dele, dê a ele, Pai, todo discernimento e entendimento, e coloque na boca e no coração do teu servo tudo aquilo que o Senhor já guardou na mente dele para essa noite. Usa-o com poder e graça para honrar o teu nome e trazer a nós uma palavra que vai edificar e transformar a nossa vida. Muito obrigado por essa noite, te agradecemos, já abençoando a vida do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor. A Deus toda a honra e toda a glória, amém? Abra sua Bíblia, a palavra de Deus, no livro do profeta, no livro dos reis. Capítulo 17, versículos de 1 a 7. 1 Reis 17, de 1 a 7. A palavra do Senhor nos diz assim: um profeta chamado Elias de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho, nem chuva, durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias: saia daqui, vá para o leste, e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber. E eu mandei que os corvos levem comida para você ali. E Elias obedeceu à ordem do Senhor, e foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia água do riacho, e os corvos vinham, traziam pão e carne, todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Santificados para conquistar. Feche seus olhos mais uma vez em oração ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, grandioso és tu, Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. Abra os olhos espirituais da humanidade para enxergar a tua glória e o teu poder
de domínio, de controle, de ação para a existência do homem sobre a terra. Bendito Deus! Nós que aceitamos o Senhor como Senhor da nossa vida, que os nossos olhos estejam sempre abertos para enxergar a Tua vontade, a missão que tem para nós, o Teu propósito para a nossa vida nesse tempo da nossa existência terrena. Fala ao nosso coração, ó Deus, cresça o Senhor e diminua eu. Perdoa minhas falhas, Senhor. Quando tenho pensado, ouvido, visto, falado, agido de maneira que não agradou o Senhor, me perdoe. Ser propício para com o teu servo que fala contigo. Bendito Deus, fala ao nosso coração. Queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus oramos hoje e sempre. Amém. Amém, irmãos? A palavra do Senhor nos diz que Elias era um homem, profeta de Deus. Um profeta considerado profeta de fogo. Eu quero trazer aos amados irmãos no tema que colocaram para mim nesta noite, foram colocados para a igreja durante esse mês, um mês denominado da família, um mês que nós, os batistas, dedicamos à evangelização, ao discipulado, ao ensino, à ênfase na restauração de famílias e no discipulado das mesmas. O tema santificados para conquistar. Pastor, arrumaste um problema para si. Porque quando o crente começa a pensar em santificar a sua vida, Deus começa a lapidar. E ele diz, eu estou cheio de tribulação. Pastor, ora por mim. Pastor, eu estou passando por um momento difícil. Porque é assim que Deus trata com os seus servos. Aquele que pede santificação, Deus manda para o deserto. Foi assim com o povo quando saiu do Egito. Foi assim com Paulo, com Saulo de Tarso, quando recebeu Jesus, foi para o deserto da Arábia. Foi assim com o Senhor Jesus, quando recebeu a função de Filho de Deus, encarnou-se e começou o seu ministério. Então ele foi para o deserto e ele foi provado. E nesta noite, Deus continua à procura de homens para ser santificados. Quais são os homens que Deus pode contar? Quais são os homens com os quais Deus pode contar? Quais são as mulheres? Quais são os jovens? Quais são os adolescentes? Quais são as crianças que Deus pode contar nesse tempo? Deus continua à procura de homens aos quais Ele possa contar, assim como contou com Elias, fazendo dele um profeta de fogo e um profeta da palavra. Em primeiro lugar, Deus conta com homens comuns. Um homem que nasceu do lado errado do rio, lá num lugarzinho que estava fora do mapa, chamado Tisbé, no sertão caipira. Não tinha uma árvore genealógica do qual se gabar, nem educação, nem treinamento que o implicasse como destaque e responsabilidade diante de Deus. Mas Deus usou sobremaneira aquele homem. Elias era homem comum, igual a nós, diz Tiago escrevendo a sua carta. Era um homem comum igual a nós, porém, um homem que se colocou à disposição de Deus. Nós também podemos ser um instrumento nas mãos de Deus,
quando nos colocamos à disposição do Senhor e pedimos santificação para a nossa vida. Separação do mundo para servir ao Senhor. Abstinência daquilo que vem atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Deus também procura homens que aprendam a ser humanos. Deus concedeu a Elias experiências extraordinárias e aprendizado em salas de aula. As salas de aula de Elias era o deserto. Uma coisa que Deus queria ensinar a Elias era a sua identificação como um homem de fé, um homem de palavra, um homem que tinha o poder de Deus. Durante toda a sua vida, Elias está aprendendo a ser um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas submisso à vontade de Deus e se colocando à disposição para que a mensagem de Deus se cumprisse na sua vida. Talvez está na hora de nós nos colocarmos à disposição de Deus e apararmos aqueles pecados enraizados na nossa vida durante tantos e tantos anos. Ilustrando para entendermos melhor, Israel passou 400 anos na escravidão do Egito. Comia com egípcios, vestia como egípcios, via as religiões dos egípcios e participava das festas egípcias. Deus permitiu 400 anos de deserto para desarraigar deles aqueles hábitos arraigados com raízes profundas. Um impacto muito grande, o impacto do deserto. Talvez nesta noite você esteja sintonizado no canal da igreja e ouvindo a mensagem desta noite, tenha hábitos arraigados durante anos e anos e anos. Talvez seja o momento de você parar e refletir. Eu preciso ter uma vida de santificação diante de Deus. Coloca aquele pecado de estimação na presença de Deus e santifique a sua vida para servir o Senhor. Eu fico impressionado quando eu falo em Elias, um profeta de fogo, quando Deus diz para Elias, vai para Querite. Quando Deus diz, vai para Querite, Deus manda ele ir com a roupa do corpo. Ele foge para ali, com a roupa do corpo, ele não tem nada. Deus diz, eu vou te alimentar. Impressiona-me o texto bíblico que diz o seguinte, eu vou mandar carne e pão para você de manhã, e carne e pão para você de tarde. Fiquei pesquisando, pastor, sobre isso. Interessante. 9 horas da manhã acontecia o sacrifício. O sacrifício no templo. E ali cortava a carne e colocava numa panela. E fico conjecturando sobre aquela carne. Elias era um profeta de Deus, ele não podia comer carne com sangue. Então ali a carne era cozida no tacho. E aí vinha o corvo, pegava o pedaço de carne e voava e levava para Elias. Colocava ali uma efa de farinha e fazia ali os pães ázimos para o sacrifício da manhã, 9 horas da manhã, ou a 3ª hora do dia. E o corvo vinha e roubava mais um pão e levava para Elias. Elias é sustentado pelo sacrifício do povo de Deus ali no templo, mas ele está longe. Mas quando o Senhor Deus diz, eu vou te sustentar, não importa onde você esteja, Deus está com compromisso de sustentá-lo. E aí ele recebe, 9 horas da manhã, o sacrifício acontece, ele recebe a porção da manhã. 15 horas, ou a 9ª hora do dia, ele recebe o sacrifício.
o sacrifício é feito e ele recebe a porção da 9ª hora como a refeição da tarde e noite. No dia seguinte, a mesma coisa acontece. A ordem de Deus é que o sacrifício não podia faltar. O sacrifício não podia deixar de acontecer. Os homens sacerdotes estão cumprindo o sacrifício. E Deus está providenciando o sacrifício via aérea, para que o seu servo ali seja sustentado. Amados irmãos, isso serve de lição para as nossas vidas. Quando nós nos dispomos a santificar a nossa vida para o serviço do Senhor, Deus cuida de tudo. Não falta nada. Ele cuida de tudo. Talvez você esteja me perguntando: Elias está ali santificado, separado, mas o que ele tinha que fazer? Elias está ali, meus amados irmãos, porque ele tinha uma grande missão. Ele ia cuidar de algo que ele não tinha cuidado antes. Ele ia fazer algo que ele não sabia como que ia acontecer, porque ele nunca tinha vivido aquela experiência antes. Então ele precisava de ter uma experiência pessoal com Deus. E ele precisava então de ser sustentado por Deus de uma maneira sobrenatural. E Deus faz assim conosco, meus amados. Quando nós nos colocamos na brecha para servirmos a Deus, para santificar a nossa vida, Deus cuida de tudo. Às vezes não cuida da maneira como nós gostaríamos que Ele fizesse. Cuida da maneira dEle, do jeito dEle. Ele usa o sobrenatural dEle, que às vezes não entendemos. Um corvo trazer a carne para Elias, um corvo trazer o pão para Elias. Elias estava sendo preparado para uma grande tarefa, para algo sobrenatural, para ficar narrado na história bíblica, para nós termos como lição para as nossas vidas. Então, Elias, depois daquela grande experiência que acontece com ele, o riacho seca. Irmãos, temos a fé de Elias, cremos nos Deus Todo-Poderoso, cremos que dependemos de Deus em tudo, e o servimos, e nos deslocamos para adorá-lo no templo. Temos uma fé como crente, temos doutrina, a palavra de Deus está em nós, temos uma fé redentora, como diz Paulo em Romanos capítulo 5, temos uma substância de Deus em nós, que é a presença do seu Espírito Santo nos impulsionando, nos mostrando a sua vontade. Nos colocamos à disposição de Deus e tentamos, então, viver um momento de santificação para conquistarmos algo maior para Deus e para nós. Então o riacho seca. O riacho seca. Bebia da água do riacho, a porção de alimento chegava e o riacho secou. Irmãos, quantas das vezes estamos orando, estamos buscando a Deus pelo um filho, pela uma esposa, pelo um esposo, estamos buscando a Deus para a conversão, para a mudança, porque não aguentamos mais, mas e aí o riacho seca. Saiba de uma coisa, quando você descobrir que o riacho secou, é porque Deus está querendo te deslocar para algo maior. É porque Deus está querendo te usar de maneira extraordinária.
É porque aqueles momentos em Querite, aqueles momentos que Deus está te santificando ali, aqueles momentos são apenas experiências para você viver algo maior. E o riacho secou, então Deus diz para Elias: levanta-te, Elias. Levanta-te e vai para Serepta. Lá, uma viúva vai te sustentar. Quando diz uma viúva, ele diz: a viúva depende do marido, o marido morreu. Então a viúva vai sustentar. A viúva já está passando necessidade. Já está ruim para ela. E Elias vai. Ele vai na fé. Ele vai na fé porque ele confia em Deus. E ele tinha vivido momentos especiais com Deus. Momentos tremendos ali, na experiência de Querite. E ele vai. Ele vai. Quando ele chega ali, o que acontece? O que acontece? Ele chega ali, a viúva não tem nada. A viúva não tem nada. Ela tem um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. E Deus disse que ela ia sustentar ele. A comida é apenas detalhe. Deus estava levando ele ali para ele ressuscitar um morto. Deus estava preparando ele para algo tremendo, algo grande. Ele haveria de ressuscitar um morto, algo que não tinha acontecido ainda. Elias nos ensina uma lição, homens, mulheres. Elias nos ensina que homens que aprendem a viver entre o natural e o sobrenatural, em qualquer momento ele pode ver a glória de Deus. Essa é a tensão na qual estamos nos comprometendo como igreja, quando declaramos um tema como este: santificados para conquistar. Deus está esperando homens que aprendem de onde vem o sustento. Nós vivemos num tempo muito difícil. Nem todos os agentes são agentes de Deus para trazer o nosso sustento. Precisamos ter discernimento de onde vem o nosso sustento. O crente precisa de santificação e ele tem que pensar de onde vem o seu sustento. Qual o tipo de trabalho que ele vai fazer para angariar o seu pão cotidiano? A Bíblia diz que é do suor do rosto que vem o pão cotidiano. Então ele tem que ver de onde vem o seu sustento. Tem que ser de uma posição digna, de um serviço digno, que dignifique ele como crente. Nesse tempo, isso tem sido difícil. Tem sido difícil. Porque os serviços, as profissões, os trabalhos, alguns dignificam como crente, outros não. Crente trabalhando, vendendo bebida alcoólica. Crente trabalhando em motel de prostituição.
crente trabalhando em boate. Nesses tempos, tem sido muito difícil. Vivi uma experiência, pastor, no ministério. Uma moça muito bonita. E ela disse, eu recebi um convite para ganhar muito dinheiro, pastor. E eu disse, qual é o trabalho? Ela disse, eu vou ser modelo. Vou ser modelo. Vou vender o meu corpo com fotografias para ganhar dinheiro. Eu disse, irmã, será que esse emprego que você arrumou dignifica o seu nome como serva do Senhor Jesus? Será que o Senhor Jesus estivesse hoje aqui, Ele aprovaria? Aí eu faço uma pergunta. Ela aceitou o emprego ou não? Saiu da igreja. Foi para o emprego. Elias sabia que aquele sustento era um sustento que vinha de Deus. Santificação, temos que saber de onde está vindo o nosso sustento. Irmãos, esse tempo tem sido tempos difíceis. Santificação. Um jovem me procurou e disse, pastor, eu arrumei um serviço, e o serviço paga bem. E eu disse, qual o serviço? Eu vou ser segurança da Souza Cruz. Vou ser segurança dos transporte de cigarro. Eu disse, você vai ajudar as pessoas a serem viciadas e se matarem. Ele disse, pastor, a igreja hoje não. Deixa a igreja para mais tarde, para outros anos. Eu vou ser segurança da Souza Cruz. Tem coisa que a gente não pode falar online, né? Aconteceu? Um dos carros mais visados para furto, roubo, tem uma segurança forte, por isso. Então, num dia desses de segurança, ele tomou um tiro na coluna lombar e ficou paralítico. Está na cadeira de roda hoje. Elias sabia da onde vinha o seu sustento. Ele sabia que ele podia comer aquela carne porque era aprovada por Deus. Ele sabia da onde era aquele pão porque era aprovado por Deus. Aquele sustento vinha de Deus. Se você pensa em santificação, você precisa saber da onde vem o seu sustento. E já estou caminhando para o final. Deus procura homens para a santificação que sejam íntegros. A fé de Elias não era poluída. Não basta ter fé como dom, é preciso ter o fruto do Espírito, os frutos do Espírito. Conteúdo de vida na presença de Deus e dos homens. A maior evidência de que Elias era homem íntegro está na autoridade com que ele exercia o seu ministério. Um homem comprometido com a palavra e o compromisso de Deus, não importa o preço, ele fala a verdade sempre. Com o homem é proporcional
o compromisso do homem com Deus quando ele não tem um compromisso muito íntegro, muito sério com Deus, não acontece a santificação. Não pode estar em cima do muro, tem que estar do lado de Deus. A credibilidade de Elias, quando ele orou e o filho da viúva ressuscitou, ela disse: agora sim, eu acredito que tu és um homem de Deus. As maiores causas das crises entre os crentes é a falta de milagre. Aquela mulher estava em crise porque ela não tinha vivido ainda um milagre. E ela pôde viver a experiência de um milagre com Deus. E finalmente, homens que tenham equilíbrio. Deus procura homens para santificar que tenham equilíbrio. E aí eu digo, equilíbrio na palavra de Deus, equilíbrio nas finanças, equilíbrio emocional, equilíbrio na sua vida conjugal, equilíbrio no seu relacionamento de igreja. Não pode ser uma igreja no lar e outra igreja no templo. Tem que ter equilíbrio para ser igreja no templo e ser igreja no lar. Ser igreja no trabalho. Ser igreja na universidade. Ser igreja no colégio. Ser igreja no seu quartel, se é militar. Não dá para ser igreja só dentro do templo. Santificação é ser igreja aonde você estiver. Na igreja tinha um homem que era muito santo na igreja. A Bíblia ele carregava aqui. Era muito santo. E ele amava o pastor. E estava ali, abraçando o pastor, beijando. Então, em um dia, terminou o culto, ele estava conversando com o pastor ali. E a esposa perto. E o garotinho dele pequeno começou a rodear em volta do pastor, rodear em volta do pastor, rodeando em volta do pastor. E ele dizia: para menino, para menino. E o menino está rodeando em volta do pastor. Para menino, para menino. Daqui a pouco ele disse: para menino. Aí o menino olhou: pai, eu estou olhando, estou rodando em volta para ver a outra cara do pastor, porque o Senhor disse que ele tem duas caras. Ele era crente na igreja, mas em casa ele marretava o pastor. Santificados para conquistar, tem que ser crente na igreja, em casa, no templo, em casa, no trabalho, na comunidade, aonde estiver, dando testemunho. Crente que tenha uma vida equilibrada na presença de Deus. E finalizo. Equilíbrio nas emoções, equilíbrio no amor de Jesus e coragem e humildade para andar com Jesus.
Termino com a frase que eu disse para a minha igreja: ser pastor e ir para o gabinete, escrever o sermão e trazer para pregar não é difícil. Difícil é ser crente todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E o Apocalipse diz: aquele que vencer herdará a coroa da vida. Vença o mundo e entregue a sua vida a Jesus e receberá a coroa da vida. Que o Senhor nos abençoe. Amém.